No último momento, Edmir Sinclair. Ele acordou com o barulho de vozes na porta de seu quarto. Morava com os pais, apesar da idade e de não precisar economicamente. Mas, ao contrário do que isso poderia parecer, nunca se dera bem com seu pai. Uma situação bastante incomum. Olhou o celular para ver as horas, 5 horas da manhã. Há anos seus pais não acordavam a essa hora. Só faziam isso quando iam viajar ou fazer exames médicos. Era janeiro, pouco depois do ano novo, tanto uma coisa quanto a outra eram plenamente viáveis. Voltou a dormir. Acordou novamente às 11 da manhã. Seu trabalho lhe permitia escolher seus horários. Havia um incômodo no ar da casa, algo estranho. Ainda tomando café, foi até o quarto dos pais. Nada indicava que tivessem viajado. Ao contrário, o desarrumado incomum do quarto não parecia normal. Seria pouco provável que seu pai viajasse deixando portas de armários abertas e a cama do casal desfeita. Estranho. Mas poderiam estar atrasados e não tiveram opção a não ser deixar tudo do jeito que estava. A noite chegou e alguma coisa continuava estranha. Pouco depois das 10 horas da noite, recebeu um telefonema da sobrinha avisando que o avô estava no hospital, internado no CTI. Ficaria lá por alguns dias e não tinha previsão de alta. A sobrinha lhe contou que o avô tivera um acúmulo bastante severo de líquido na cavidade torácica, o que provocou uma violenta compressão no coração e pulmões, pressionando-lhes perigosamente. Ela relatou a exclamação da médica que o atendeu na chegada ao hospital. O senhor deve estar se sentindo muito mal, uma grande sensação de sufocamento. Seu coração está tão pressionado que mal consegue bater. Vamos resolver isso, fique calmo, disse a médica visivelmente preocupada. O pai foi submetido a todos os cuidados emergenciais necessários. Lhe drenaram o líquido, descomprimindo os órgãos e aliviando o estado geral. Não havia previsões sobre os dias seguintes, até que os resultados dos exames chegassem. Na tarde seguinte, os irmãos já haviam chegado de suas cidades atuais e estavam todos aguardando na antessala do Centro de Tratamento Intensivo, onde ficavam os boxes e seus respectivos pacientes. Um centro de terapia intensiva de grande porte. O médico veio conversar com a família enquanto a mãe ficou lá dentro, ao lado do pai, no leito. Nesses dias em que o pai está no CTI, a mãe ficou no quarto normal do hospital, que já está reservado para quando o paciente apresentasse melhoras. O evento havia sido gravíssimo e poderia tê-lo morto não fosse pela condição excepcional de saúde que sempre gozara. Se seu coração não fosse tão forte, não teria resistido. Sua saúde sempre fora invejável e motivo de orgulho próprio, mesmo com seus 79 anos de idade. Agora, ali naquele leito do CTI, parecia totalmente abatido. Ele nunca vira o pai daquele jeito, tão fraco e frágil. Sentiu uma compaixão intensa, profunda e surpreendente. Também sentiu pena. Não trocavam palavra há 20 anos. Mas não se entendiam desde muito antes, desde o início de sua adolescência. A verdade é que nunca se deram bem. Ele nem se lembra mais desde quando. Sempre fora uma relação conflituosa e problemática, que fora piorando mais e mais conforme o tempo foi passando. Uma relação pai e filho presume boas experiências juntos. É uma relação que marca e determina profundamente nossos destinos. Nesse caso, essa relação nunca aconteceu. Desde muito cedo, um muro foi se erguendo, tijolo a tijolo, até parecer intransponível. Uma sucessão de erros e teimosias mútuas foram se acumulando e traçando um rumo sombrio daquela relação pai e filho que só começou a parar de piorar, a partir do momento em que ele deixou de dirigir a palavra e de sequer fazer menção de ter ouvido a voz quando o pai se dirigia a ele. Com o tempo, o pai também não se dirigia mais a ele. Sua mãe era a porta-voz entre os dois.
Aquilo fora necessário para interromper aquela tensão cada vez mais insuportável. Com a aquiescência da mãe, a partir desse silêncio reinante até aquele dia, a tensão se dissipara. O silêncio e a ausência total de interação entre os dois trouxe uma paz que jamais haviam experimentado na convivência na mesma casa. Não havia discórdia. Não havia nada além das presenças físicas de ambos que só se cruzavam quando transitavam em silêncio pelo longo corredor da residência. Ambos silenciosos e ignorando a presença do outro. Há tempos não se respeitavam tanto. Nunca a relação dos dois fora tão pacífica e tranquila. Sequer acreditavam que aquilo poderia ser chamada de relação. A sensação de paz o levou a evitar cada vez mais cruzar com o pai. O amplo apartamento facilitava a missão. Ele só saía do quarto pela manhã para o trabalho e voltava lá pelas 10 da noite, entrando direto para o seu quarto. A partir desse horário, era ainda mais tranquilo. O pai era dessas pessoas que dormem e acordam muito cedo. Ele era exatamente o oposto, era um ser noturno por vocação. Os horários se encaixavam perfeitamente. Não era raro passarem dias sem que se vissem. O mais estranho é que ele voltara a morar na casa dos pais após a última separação, a princípio por algum tempo apenas, já com 40 anos de idade. Aconteceu que o tempo foi passando e prolongou-se por 10 anos até desaguar naquele momento. Ele sempre se sentira com motivos de sobra para não falar com o pai há tanto tempo. Sua mãe concordava com a atitude. Por ela, ele já deveria ter parado de falar muito antes. Era estranho que não tivesse saído da casa há tempos. Tinha condições financeiras para isso. Não havia por que sustentar aquela situação esdrúxula. O fato é que desde o dia em que deixaram de se falar até aquele dia, havia-se passado 10 anos. Imediatamente ele deteve aquele raciocínio e decidiu deixar-se levar apenas pela intuição e pelos seus sentimentos. Estava confuso. A proximidade da morte de uma pessoa que sempre lhe parecera imortal era uma coisa muito complicada. Ele não sabia como agir. Não pensou em perdão ou qualquer coisa parecida. Tinha muitos problemas com essa palavra. Ele não pensou e decidiu deixar que apenas seus sentimentos o conduzissem. Em alguns dias, o pai havia ido para um quarto espaçoso e confortável de um bom hospital particular e todos os filhos, inclusive os que moravam fora do Rio, estavam na casa da família, onde todos cresceram juntos. O clima era de muita apreensão, mas com muito carinho entre os irmãos que se apoiavam mutuamente. Pela manhã, chegou o resultado da biópsia. Câncer no pulmão, estágio 3 dos 4 previstos. Não havia nada mais a fazer. Quando se viu sozinho, pela primeira vez, desde que soube daquele resultado, ele se surpreendeu com a própria serenidade. Apesar de impactado pelo peso das notícias, estava estranhamente sereno, pelo imponderável da situação. O pai sempre fora um homem forte. Levava uma vida confortável, sem preocupações, e sua única atividade diária obrigatória era jogar vôlei com os amigos na praia. Fazia check-ups periódicos com uma regularidade elogiável. O pai tinha o mesmo bronzeado em qualquer época do ano. Aposentado e com uma vida tranquila e bem amparada, se tornara uma pessoa que mudara substancialmente seu comportamento nos últimos anos. Tornara-se um homem mais sociável, bem-humorado e com um círculo de amizades que lhe proporcionava uma vida social com atividades frequentes e tão intensa quanto desejasse. O pai era uma pessoa querida pelos amigos e promovia churrascos e comemorações com regularidade. O carinho explícito dos amigos do pai, durante todo o tempo em que a doença evoluía, foi comovente. As manifestações e presenças dos amigos da praia e de vizinhos só não foram mais frequentes pela absoluta incapacidade do pai em lidar com os próprios sentimentos. Esses fatos que ele passou a testemunhar mostravam que o pai era uma pessoa que conquistara a amizade, o carinho e o respeito de muita gente ao seu redor.
Então por que o pai nunca fora assim com ele? Estava longe de ser um bom pai. Decididamente, sentimento de culpa ele não tinha nenhum. Tinha motivos graves para isso. Decidiu não tentar mais entender os motivos que o estavam levando a agir daquela forma inesperada e surpreendente para ele mesmo. Um carinho que ele não sabia de onde estava brotando. Algo diferente e desconhecido assumira o controle de suas ações. Pai e filho voltaram a se falar desde o primeiro momento em que se viram no CTI. Ele passou a se interessar, acompanhar, ajudar e incentivar o pai diariamente, dedicando um carinho que ele não acreditava que ainda pudesse existir naquela relação. O pai lhe devolvia na mesma moeda, do seu jeito, evitando a emoção, mas mostrando amor e carinho como nunca demonstrara. E foi assim pelos 10 meses seguintes, até aquela noite no quarto do hospital, no qual ele havia sido internado pela última vez, depois de dezenas de idas e vindas. Naquela noite, estavam todos os filhos e a mãe no quarto com o pai, como faziam todos os dias, desde a última internação. Todos os dias, antes dos filhos irem embora à noite, todos se reuniam em volta da cama do pai, numa ordem que aconteceu espontaneamente e que se repetia por todos esses meses. A mãe de mãos dadas com a mão direita do pai deitado, um irmão com a mão postada sobre um tornozelo e o outro irmão no outro. A irmã fechava o círculo segurando a mão esquerda e dessa forma o envolviam num círculo para rezar o Pai Nosso que ele gostava. Nessa noite, a doença avançava para seu desfecho e o pai já não falava. Ele estava ao lado e bem perto quando o pai lhe segurou a mão, abriu os olhos com dificuldade, olhou para ele e apertou sua mão com uma força que já não possuía. Ele entendeu que o pai queria rezar e chamou os outros. Chamou também a irmã para que ocupasse seu lugar de sempre, na mão esquerda. Nesse momento, o pai levantou levemente o braço e segurou-lhe a mão novamente, apertando-a tão forte quanto pôde, deixando claro que queria que ele ficasse ali, de mãos dadas, naquela que seria a sua última reza. Foi a declaração mais profunda de amor que os dois poderiam trocar. Nenhuma palavra no mundo poderia expressar tudo o que se disseram naquele fugaz aperto de mãos. Rezaram juntos. E durante todo aquele intenso momento, o pai não afrouxou aquele aperto na mão nem por um segundo. Ele entendeu com toda a clareza e profundidade daquele último gesto e sentiu-se em paz quando, 8 horas depois, presenciou o pai expirar pela última vez. Ele finalmente compreendeu por que não se mudara daquela casa e também porque seu pai nunca o mandara embora. Apesar de não terem nenhuma interação, estarem sob o mesmo teto foi a única maneira, intuitiva, que tanto o pai quanto o filho encontraram, inconscientemente, para não se perderem para sempre. O choro foi triste, mas foi leve. Houve beleza e muito amor no final daquela história. Finalmente, o pai e o filho estavam em paz. Edmir Sinclair.